Meus lindos e minhas lindas de viver. Estamos aqui no programa da GVCast, que está sendo transmitido pelo YouTube e também pelo Insta da GV. Hoje estamos conversando com o professor com o professor Tacani, Rogério Eduardo Tacani. E veja bem, vamos conversar sobre vários assuntos bem bacanas. Boa noite, professor. Boa noite, professora Solange. Um prazer estar aqui. Olha, gente, esse é um dos melhores professores que eu já conheci da fisioterapia. A gente já se conhece há alguns anos e hoje a gente vai bater um papo descontraído e falar um pouco de você primeiro. Quer dizer que você é mestre, eu tenho até que ler, gente, porque é tanta coisa, ele é tão renomado que eu vou ter que ler. Ele é fisioterapeuta clínico com mestrado em ciências do movimento e formação nos melhores métodos mundiais de drenagem linfática e tratamento físico de linfedemas. Professor, fala um pouquinho mais da sua formação, aonde você atuou. Obrigado, é um prazer. Seus elogios são até suspeitos, viu? Por favor. Bom, uma das maiores paixões minhas é estudar, pesquisar e utilizar a drenagem linfática manual e outros métodos físicos para o tratamento de doenças linfáticas. Eu me tornei fisioterapeuta porque eu queria justamente trabalhar com terapia manual. Então começou aí. E as terapias linfáticas eu tive contato depois, né, de formado, quando ainda estudo estava começando no Brasil. E eu estudei a fundo, me especializei muito nessas áreas, fui buscar as principais escolas mundiais desse método, tem 4, 5 mundiais, e fui buscar os professores ainda vivos. Os que não estavam vivos, fui estudar com os seus alunos principais, dentre eles, né, a escola belga do professor Albert Leduc, o qual eu fiz mais de 4 formações. Que bacana, professor. O senhor também atuou no CREFITO, não? Na realidade, eu fui presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, que é uma entidade associativa e que tem parceria com o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia. Eu lendo um pouco aí do que você faz, vi que você dá aula também no exterior. Por que no exterior e em que países você leciona? Porque a nossa especialidade fisioterapia dermatofuncional que nós brasileiros criamos, ela faz sucesso agora no mundo inteiro. Muitos países estão copiando o nosso exemplo e a gente está incentivando isso porque é uma especialidade maravilhosa. Mais para frente um pouquinho, se você me abrir, eu posso explicá-la melhor. E por isso, alguns países, como o Chile, já é o 11º ano que eu ministro aula em pós-graduações, né? Chile, México, Espanha, Universidade Europeia de Madrid, outras escolas em Portugal e outros países, Argentina, que nos convidam. Sempre vamos, sempre que possível, né? Professor, eu viajei aí ministrando alguns cursos e eu ouvi em alguns países que a fisioterapia ela é uma parte da medicina lá fora. Isso ainda acontece, isso alguns anos atrás, ou ela já é uma graduação e uma pós-graduação descolada da medicina? Não. Por exemplo, no Chile, no México? As profissões de fisioterapia, elas têm em cada país diferentes realidades. Na grande maioria deles, ela já é considerada uma outra profissão, mas não como no Brasil. O Brasil tem um grande desenvolvimento da fisioterapia, que é uma profissão autônoma, totalmente independente, e que desde 1969, desde a sua regulamentação de nível superior, ela oferece possibilidades ao fisioterapeuta que cursar e adquirir o diploma, ter total autonomia nas suas ações fisioterapêuticas, desde avaliação, prescrição
e execução dos seus tratamentos. Em outros países, cada um tem uma realidade diferente. Em muitos países, o fisioterapeuta ele não é um profissional de primeiro contato. Ele depende exclusivamente de encaminhamento médico. No Brasil, isso não existe já há muitos anos. Um dos países que a gente se espelha são os países do Reino Unido, que tem um grande desenvolvimento. Mas com certeza a fisioterapia brasileira é uma das top 5 do mundo. Caramba, dá um orgulho, né? Falar uma das melhores do mundo e é Brasil. Gente, a nossa educação pode não parecer, mas é boa. Temos especialidades, temos profissões que são renomadíssimas aqui no Brasil e lá fora também, né, professor? Pro, me conta um pouquinho dessa coisa do chefe do núcleo de fisioterapia assistencial e dos serviços integrados, cirurgia plástica. Isso foi uma experiência maravilhosa em que eu atuei junto com a minha equipe por 10 anos no grupo de cirurgia plástica, nos serviços integrados de cirurgia plástica do Hospital Ipiranga, que é uma escola de cirurgiões, é um curso oficial credenciado no MEC e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como uma das residências oficiais da cirurgia plástica. É um serviço público, governamental, estadual, existe desde 1974 esse serviço. Caramba! E nós tivemos o prazer de conviver, a pedido dos chefes deste grupo, com a fisioterapia da cirurgia plástica. E aí tem esse nome, Núcleo de Ensino em Fisioterapia Assistencial à Cirurgia Plástica. Temos até publicações referentes a esse período, alguns resultados e características. Poxa, que bacana, né? Mais uma vez, a gente com serviços aqui de ponta, que brasileiros tocam, que exalta a fisioterapia, né? A fisioterapia, ela é de uma grande importância em muitos lugares, né? Eu sou exemplo de que fisioterapia me levantou várias vezes, né? Acidentes, torções, dores. Então, assim, eu vejo, né, nessas minhas idas e acompanhando familiares, que o físio sempre está presente ali. Então, ele vem ganhando espaço, ele vem mostrando ao longo desses anos, né, que veio para ficar e que veio para fazer o bem e colocar as pessoas de pé, com saúde. É isso, professor? A fisioterapia é uma profissão muito ligada de renome à reabilitação, tendo aí a traumatortopedia, o esporte, a neurologia, a área hospitalar. Na época da Covid, né, a fisioterapia salvou muita gente. A cardio, né? Cardiorrespiratória. Existem 16 especialidades hoje da fisioterapia e todas elas têm a sua beleza. E o fisioterapeuta ele não atua somente na área de reabilitação, mas na área de prevenção e na área de promoção da saúde também. A fisioterapia hoje é uma profissão muito difundida aqui no Brasil, muito desenvolvida, cada vez mais. E a gente tem sempre interferências muito positivas, tanto na pessoa doente, traumatizada, na acidentada, ou na saudável, que não tem nada e que vamos mantê-la assim. Inclusive barateando gastos para o governo e sistemas privados de saúde. Que bacana. Professor, também tem aqui, ó, área de fisioterapia com ênfase na prevenção, que o senhor acabou de falar, né, que é preventiva também a fisioterapia, e tratamento de distúrbios linfáticos, vasculares e cicatrizais. O que seria isso? A fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade que cuida de problemas ou de doenças ou distúrbios que direta ou indiretamente afetam a pele, o sistema tegumentar, os sistemas correlatos a esse sistema como o linfático, o sistema vascular periférico. Então existem aí diversas sub-áreas da
da fisioterapia dermatofuncional. A primeira delas é a fisioterapia em cirurgia plástica. E o que o fisioterapeuta faz, né? Desde antes da cirurgia, ele pode orientar o paciente e preparar o paciente para melhores condições clínicas e orgânicas para a cirurgia. E, em especial, após a cirurgia, adotar medidas terapêuticas que diminuam as intercorrências normais de uma cirurgia qualquer, a dor, o edema, os hematomas, as fibroses, as alterações funcionais, enfim, todo esse sofrimento, melhorando inclusive no final do período, não só o alívio, os sintomas, mas em alguns casos até ajudando no resultado final, frente ao que os cirurgiões opinaram e desejaram ali, né? Olha, professor, eu assisto um pouco de TV, leio bastante, e tem uma febre aí falando de lipedema, né? Lipedema, e assim, desde a jovenzinha ou jovenzinho até a senhora com mais idade. Esses dias eu estava no salão de beleza e uma senhora estava sentada, olha só, sentada, isso foi quinta-feira passada, ela estava sentadinha de bermudinha e ela foi fazer um tratamento com umas máquinas, né? E ela falou, eu nunca soube que isso ia tirar as dores que eu tinha tão grande, e eu estou muito melhor na 4ª sessão com o fisioterapeuta. O que é isso? Tanta gente está falando em lipedema agora, né? Curiosidade, a gente não sabe o que é, gostaria de saber. Este é o lipedema. É uma nova condição de saúde que ganhou recentemente uma classificação internacional de doenças no CID-11. É uma doença relacionada a um distúrbio do tecido adiposo e do tecido conjuntivo frouxo. Em outras palavras, né, como que eu posso explicar? É uma espécie de uma adiposidade que causa desproporções da sua localização. Então a perna fica aumentada, a coxa aumentada, o quadril aumentado, mas não é só uma alteração dolorosa, é uma alteração do seu volume, é uma alteração que provoca dor, é uma alteração que provoca facilidade em ter manchas roxas, como equimoses, que a gente apelida de hematomas, de ter limitações para suas atividades do dia a dia, dependendo do grau de acometimento. É uma condição que é muito confundida com obesidade, com linfedema e com outros distúrbios. É uma entidade clínica conhecida desde os anos 40, citada por professores da Clínica Mayo. Mas ela só foi agora que ela recebeu uma classificação oficial, então, portanto, agora é uma síndrome, né? E agora ela pode ter mais verba para que se tenha pesquisa, para que se tenha descobertas de novos tratamentos. Acho muito bacana isso, olha, falando como leiga total, né? A celulite, aqueles furinhos, para mim era isso. É que diferente. Você vê, você olha, eu achava, né? E eu acredito que as pessoas também têm essas dúvidas, mas na verdade não é. É alguma coisa. É uma prima. É uma prima. É uma prima, gente, é uma dizer. prima. Olha só, o lipedema é primo da celulite. A condição da celulite feminina, né, que já teve vários nomes aí, como dermatopaniculopatia edematosa, fibrose esclerosa, e assim vai. É uma condição que tem fases, estágios, é uma alteração do subcutâneo e da derme da mulher com irregularidades e que em alguns graus de acometimento provoca dor também, né? Provoca pequenos fenômenos inflamatórios, mas é uma questão muito estética a princípio. Mas o lipedema ele é uma adiposidade doente, imagina assim, Sim. e que
não necessariamente você tem só irregularidades. Aí as irregularidades estão presentes, mas são adipócitos que não estão saudáveis, que não respondem à dieta, que não respondem à atividade física e com tratamentos agressivos eles podem até piorar a sua situação. Eu vi que o senhor trouxe algumas fotos. O senhor quer explicar o que é isso? Que assim as pessoas podem entender. Aqui a gente vê uma imagem com uma desproporção, muito mais adiposidade no corpo inferior, na coxa e nos quadris, e a pessoa magra em cima. Esse é um biotipo muito comum, e se essa região for dolorosa e tiver esses sintomas de roxos com facilidade, resistência ao emagrecimento, ao exercício físico, ele pode ter esse diagnóstico. O diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico. Existem testes, existem sinais que são bem característicos. E quem dá esse diagnóstico? Nós temos o principal é o médico vascular, né? Existem outros médicos atualmente estudando bastante essa condição. Mas também o fisioterapeuta dermatofuncional, ele tem essa condição, aquele que se especializa nessa área, e o exame clínico, que pode ter exames complementares como suporte, mas que se pode diagnosticar. Existem instrumentos validados cientificamente que classificam o tipo e a graduação do lipedema. Tem lipedemas que são leves, suaves, né? Outros que são gravíssimos e que a mulher não consegue nem cruzar as pernas ou não consegue sentar em qualquer banco porque sente dor. Então é uma condição que não é somente coisas ligadas ao obeso, a mulheres obesas, tem também mulheres magras que têm isso e tem muitas variações. É sempre importante que a mulher procure um profissional que trabalhe com equipes, porque é importante ela passar com uma avaliação clínica geral das suas condições. O lipedema é muito relacionado também a outras comorbidades. Então, ter um pensamento de tratamento único ali, algum tipo de protocolo, não é o ideal. O ideal é tratar a saúde. É uma doença inflamatória e de caráter sistêmico, não apenas local. Professora, o senhor fala assim, mulheres, mulheres, mulheres. Só mulheres ou em homens Basicamente também? mulheres. Existe isso em alguns homens, são raros os casos, mas essencialmente mulheres. Por quê? 12%, houve um estudo publicado de prevalência recente, 12% das mulheres são afetadas, em maior ou menor grau. Não se sabe exatamente, talvez tenha o fator genético, né, que determina alguns genes alterados e que vão caracterizar que aquela pessoa vai ter ali na perna, na coxa, no glúteo ou no braço, uma adiposidade que, se ela ficar inflamada, ela vai ficar com dor ali, né, em comparação a outras. Mas tem também outros fatores que desencadeiam, facilitam isso, como os episódios hormonais femininos, né, muito típicos e comuns, e outras causas que ainda não se conhecem. Caramba, então ainda tem muito que se estudar, Muito. mas já avançou muito, né? Muito. Essa questão de ter um CID. Tendo um CID, isso facilita a vida. Eu estudo lipedema desde o final dos anos 90. E sempre que eu palestrava e falava sobre isso, as pessoas olhavam, nossa, que interessante. Mas aí morreu o assunto. Eu ia conversar com quem? Raríssimos médicos sabiam disso, falavam disso na época. Você falava para a paciente, ela ficava meio desconfiada de você e tal. E agora, com essa classificação, está todo mundo se conscientizando. E
Isso é interessante, é importante. Embora isso abra brecha também para muitos aproveitadores, mas é importante disseminar o conhecimento, disseminar que o lipedema ele tem opções terapêuticas. Embora não haja cura, existe possibilidade de tratamento, de controle e que vale a pena. Gente, quando o professor fala essa questão de oportunistas, pessoas que usam, né, a boa vontade, é por conta que existe especialistas, né, para cuidar disso, preparados. Na internet está cheia de coisa aí, as redes sociais vocês sabem que não tem valia, a gente vê a cada absurdo. Então, ficar atento, procurar um profissional, procurar um bom fisioterapeuta que vai poder te ajudar nessa questão. Você sabe que eu estou me lembrando aqui? O que, professor? No final dos anos 90, nenhuma clínica de estética vendia tratamento de drenagem linfática manual. E ao final dos anos 90, 99, 98, 2000, isso começou a ter mídia, a tal drenagem linfática manual. Isso é E verdade. de uma hora para outra, todas as clínicas começaram a oferecer. Assim, as pessoas aprendem rápido, né, as coisas. E a mesma coisa está acontecendo agora com o lipedema. Então, por que eu estou falando isso? Isso oferece um risco à população. Qualquer tratamento sem base científica e sem ser conduzido por profissionais especialistas. A gente trabalha, nós temos um professor chamado Leonardo Pena, né, que tem que ter casuística, tem que ter estudo, tem que ter tudo, né? Não dá para ser o achismo, né? Eu acho, então eu vou fazer. Alguém me ensinou, eu vou fazer? Não. Tem gente especialista para isso, porque é perigoso, né? E assim, tá um boom mesmo de lipedema. Por isso que eu achei tão interessante a gente trazer esse assunto, e principalmente para a gente mulher. Né? Parece que tudo é com a gente, é nada, a gente é maravilhosa, mas graças a Deus agora tem uma maneira de se tratar isso. Professor, quantas pessoas são afetadas por isso e quais são as complicações, dificuldades e sofrimento, pensando em mulheres? Olha, a estimativa no Brasil é de mais de 8 milhões de mulheres, né? O que equivale a um pouquinho mais de 12%. Evidentemente que nem todas com níveis altos de sofrimento. Tem algumas que têm quadros muito leves, mas outras que têm quadros bem evoluídos. Principalmente aquelas que têm, às vezes, obesidade associada e quadros dolorosos muito evoluídos, embora não haja uma correlação direta, tem gente que é magrinha que tem uma dor muito forte. Existe todo um sofrimento físico, depois um sofrimento psicológico, por exemplo, eu não encontro roupa que combine, que sirva os conjuntos, porque uma parte do corpo é maior que a outra. Mas isso ainda é pequeno. Tem pessoas que relatam de um sofrimento que faz de tudo para tentar melhorar, faz uma alimentação adequada, atividade física adequada, e não consegue emagrecer naquelas regiões. E ela começa a ser julgada. As pessoas começam a olhar para ela e falar: olha que preguiçosa. Então o lipedema ele é acompanhado muito estatisticamente, já publicado, por quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros que eles chamam de desmoralização. Tem paciente minha que fala assim: olha, Takane, um dos maiores sofrimentos é que quando eu estou conversando com alguém, a pessoa não me olha nos olhos. Ela fica olhando no volume dos meus braços ou das minhas coxas. E eu já fico imaginando que ela está me julgando, sabe? Então, é um distúrbio que extrapola os limites de um probleminha estético. Extrapola os limites de um tecido inflamado. É uma condição, inclusive, poderia até arriscar dizer até de saúde pública, quando em graus assim bem sérios.
Bom, é um comentário desse, né? Como o senhor acabou de falar, a pessoa julga sem saber. Primeiro, não julgue ninguém, porque você não sabe o que a outra pessoa está passando e o que ela tem, né? E olha o grau de saúde mental, o que uma pessoa dessa pode ser acometida com uma depressão, enfim, ansiedade, muita coisa desnecessária. Então, se você não tem coisa boa para falar, não fale, fica quietinho que passa. Tá? É muito sério isso que a gente está falando. Professor, continuando, tem cura ou tratamento o lipedema? Não, cura não tem, mas tem tratamento, tem controle. O tratamento do lipedema, ele é classificado atualmente como tratamento conservador e tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico não deve ser a primeira opção e ainda é muito questionado as questões do seu real efeito a longo prazo, etc. Eu não sou especialista para entrar nesse mérito. Mas o tratamento conservador, ele é baseado claro, numa reeducação alimentar adequada, aumento da atividade física e, acima de tudo, um tratamento com uma característica anti-inflamatória geral e com tratamento nessas adiposidades dolorosas, inflamadas. Existe um tipo de fisioterapia chamado fisioterapia descongestiva linfática. Não estou falando só de drenagem linfática manual. Estou falando de fisioterapia descongestiva linfática, que é um tratamento universal e considerado como o padrão ouro para a redução dos linfedemas, que são outras doenças linfáticas, mas que para o lipedema apresenta aí algumas melhoras interessantes. Existem algumas publicações, alguns ensaios clínicos que mostram a redução da dor, a redução das equimoses, a melhora funcional da paciente. Então isso é baseado em terapia manual, em terapia compressiva, depende do caso, ataduras, meias ou outros tipos de aparelhos compressivos. Exercícios específicos que o fisioterapeuta consegue prescrever de acordo com cada caso e cuidados com a pele. Isso inicialmente numa fase para desinflamar. O senhor trouxe mais foto para a gente ver? Gostaria de passar um pouquinho mais. Aí, vamos colocar uma foto aí. Esse tratamento, ele, se feito em equipe, é muito melhor. O senhor coloca que é não cirúrgico, eu vi aqui. Por que não cirúrgico? Olha, porque o tratamento conservador ele tem uma característica anti-inflamatória com risco quase zero de complicações, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma terapia manual. Eu digo, isso não é uma massagem comum. As pacientes com lipedemas mais dolorosos não suportam massagens, porque elas têm muita dor. Então, aqui são manobras, é uma drenagem linfática manual, é uma terapia manual, com manobras intermitentes. Imagina que é uma drenagem muito mais refinada do ponto de vista técnico. É tudo com as mãos? Não, a drenagem manual é com as mãos. E ela ajuda a reduzir a dor, ajuda a reduzir as fibroses, além do edema, além das tensões teciduais, as diminuições de elasticidade. Mas em seguida, a gente precisa utilizar, que está na outra foto, isso, né? na outra foto, Uhum. que são terapias compressivas. Uhum. Existem diversas modalidades. Terapias compressivas que não são elásticas e outras que são elásticas. De acordo com o caso, a gente tem que usar uma de baixa elasticidade, promovendo assim um efeito constante. Esses enfaixamentos eles não imobilizam a pessoa, ao contrário, eles permitem todos os movimentos. Quando a pessoa vai fazer as suas atividades, ela contrai a musculatura e a musculatura
vai empurrar a pele para cima. Uhum. Como tem ali uma barreira que Uhum. segura, né, dessas bandagens, é como se ela tivesse recebendo um estímulo para melhorar o retorno linfático e venoso o tempo todo. Isso ajuda a desinchar, isso ajuda a desinflamar, isso diminui o volume. Conforme essa É, foto aí, aí né, na foto a professor? gente vê umas atadurinhas, um enfaixamento ali, e é um dos tratamentos que se aplica temporariamente e que alguns trabalhos científicos mostram que em casos leves, em 9, 10 sessões você consegue zerar a dor. Nota 0. Começa de nota ali 8, 9, notas altas e pode ir para 0. Isso em casos leves, né? Casos mais agressivos aí não é essa a realidade, necessita mais atendimentos. Mas é muito interessante esses efeitos. Claro que precisamos de mais pesquisa. Eu tenho em consultório resultados assim incríveis, embora não haja milagre nisso. É todo um conjunto de técnicas. Professor, onde podemos encontrar esse tratamento? Quem é o especialista? A gente mais ou menos já falou, mas acho que vale a pena a gente repetir. O que eu devo buscar? Quem eu devo buscar? Aonde eu posso fazer esse tratamento? Eu vi que eu tenho, ou de repente um médico, né, disse, olha, você tem o lipedema, falei correto? Isso, falou? O lipedema, você tem que procurar um especialista. Conta pra Um gente um médico pouquinho. vascular que tenha essa abordagem é interessante de se procurar. E também um fisioterapeuta. Qual área da fisioterapia cuida disso? É a fisioterapia dermatofuncional. Um fisioterapeuta dermatofuncional, provavelmente ele vai ter também o conhecimento de saber avaliar essa paciente, de saber programar um tratamento adequado. E daí para frente, um trabalho em equipe, né? Essa é a recomendação. Existe um site da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional que consta ali os profissionais especialistas titulados e que que a gente pode oferecer como referência, como indicação. Bem bacana. De novo, gente, buscar profissionais, né? Isso não é brincadeira, é com a nossa saúde. A gente precisa estar muito atento a isso, tá? A quem é profissional, quem pode nos ajudar, tá certo? E ainda em tempos de internet se faz muito necessário pesquisar, ok? Professor, falando em dermatofuncional, ela é constituída por 7 áreas, fisioterapia dermatofuncional. Conta para mim quais são essas áreas, é tão grande assim, o que a gente consegue apresentar, o que ela nos traz aí? A fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade que foi oficialmente regulamentada em 2009. E ela consta de 7 áreas de atuação. A primeira delas em cirurgia plástica, e não só estética, como todas as cirurgias plásticas, inclusive reparadoras, em cirurgias bariátricas, em dermatologia, algumas doenças dermatológicas, feridas de pele, tem a importante atuação desse fisioterapeuta, em angiologia e linfologia, então distúrbios vasculares periféricos e distúrbios linfáticos, as doenças linfáticas, em estética e cosmetologia, que também é uma grande abrangência aí do fisiodermatofuncional, em endocrinologia, que ainda é uma área muito recente, por exemplo, o indivíduo com diabetes evoluída, com pé diabético, com feridas, e aí algumas situações de tecido adiposo, o lipedema também entra aí. E também em queimados. Então, nos grandes queimados, a fisioterapia tem uma grande atuação.
no controle da cicatrização depois da internação, que o paciente recebe alta. Tem todo um trabalho de fisioterapia intensiva, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fisioterapia neurológica, dermatofuncional dentro do hospital. Depois que o grande queimado tem alta, ele tem as cicatrizes que vão aumentar e vão incomodá-lo mais. Aí o dermatofuncional pode cuidar e controlar as limitações que essas cicatrizes desencadeiam e outros problemas associados. Eu falei de 7 áreas de atuação. Tem dentro da dermato também pacientes com hanseníase. Nossa! E nos nossos congressos oficiais, promovidos pela Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, a ABRAFIDEF, todos esses temas são retratados. Portanto, dermatofuncional não só é a área da fisioterapia que cuida das queixas estéticas, mas, acima de tudo, das queixas funcionais relacionadas a todas essas áreas aí. Gente, é muito abrangente, né? Muito. O profissional que, de repente, se especializa em fisioterapia dermatofuncional, ele tem um leque de possibilidades, né? E, inclusive, ele não consegue abranger todas as áreas, porque são muitos temas, né? Então, existe o especialista dermatofuncional que cuida mais de certas áreas e outro de outras, porque são muitas sub-áreas relacionadas, né? Entendi. Pro, eu tô vendo aí uma movimentação, eu sei que o senhor dá cursos de pós-graduação. Conta um pouquinho pra gente onde o senhor lecionou ou leciona, e se existe aí o curso de fisioterapia, se o senhor está ministrando no momento. Conta pra gente, que eu sei que é uma novidade isso, hein? Eu sou professor de graduação do curso de fisioterapia da São Camilo, Oba! São Paulo, né? Que é uma casa de excelência. Eu tenho muito orgulho de pertencer a mais de 23 anos do Centro Universitário São Camilo. Nosso curso ali tem tido notas cada vez mais altas e mais reconhecimento. Mas, em termos de pós-graduação, eu coordeno pós em fisioterapia dermatofuncional desde 2003. Desde um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros cursos, eu sempre fui o coordenador. E já formamos aí muito mais de 500 alunos. Estive sempre muito ligado com a minha empresa, com a Curso Tacanes, numa universidade, por anos e anos, até 2023. Recente. E agora eu tenho uma super novidade para te contar e para contar para todos vocês. Gente, presta atenção. Novidade, quentíssima e fresquinha também. Vamos lá, professor. Depois de muito sacrifício, de tanta espera para achar o local ideal, nós estamos lançando a partir de hoje o curso de pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional Tacanes GV, na GV Centro Educacional Latino-Americano. Nós conseguimos apoio da LA, faculdades. Temos nosso curso que já está regulamentado, aprovado pelo MEC, autorizado a funcionar. E esse curso é o curso dos sonhos, porque imagine você, todos esses anos, eu coordenando o curso e acompanhando todo o crescimento da nossa especialidade no Brasil e no mundo, as conquistas que nós tivemos no nosso Brasil. Eu fico super emocionado. Nós construímos uma matriz do curso baseado em 4 pilares, que eu não conheço nenhum curso, não copiei de nada. Assim, um pilar de bases celulares e conhecimento de órgãos e sistemas e recursos fisioterapêuticos próprios da dermatofuncional, que dentro da fisioterapia tem um capítulo à parte, incluindo até farmacologia,
Um outro pilar muito forte e importante são as disciplinas relacionadas a cada uma destas especialidades que eu te falei aqui. Um outro pilar que aplica disciplinas onde se discute e se faz o profissional aprender mais sobre questões do exercício profissional, dos seus direitos, dos seus deveres. E um quarto pilar que estrutura tudo isso, que tem que ser realmente a base de tudo, cada vez mais, que é a ciência e pesquisa. Bárbaro, bárbaro. Eu tive conversando contigo sobre o curso, né? A gente vem aí conversando, eu conheço o Takane há mais de 20 anos, né? Ele é meu amigo também, a gente está aí formal, mas, gente, ele é meu amigo, ele trabalha comigo, e a gente buscou esse projeto de excelência, esse curso de fisioterapia, né? Essa pós-graduação de fisioterapia dermatofuncional, é inovador, é um curso híbrido, na qual você vai ter aulas presenciais e também aulas na plataforma, né? Quem tiver curiosidade pode entrar em contato, que a gente vai ter toda uma equipe especializada para te atender e te explicar como vai funcionar. O coordenador também, que é o professor Takane, ele preparou um local na GV especial para fisioterapeutas, aconchegante, gostoso de estar lá, né? Quem estuda na nossa escola gosta muito do ambiente. Professor, o que o senhor espera com esse curso? Olha, fechar completar uma lacuna que falta hoje. Com todo respeito a todos os outros cursos e pós-graduação, eu não conheço nenhum curso que tenha essa visão tão ampla e ao mesmo tempo aprofundada. Inclusive, todo o projeto desse curso, ele segue as premissas estabelecidas pela Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional. É um curso que prepara o indivíduo para prestar a prova de especialidade pelo nosso Conselho Federal. E, acima de tudo, eu quero formar gente mais do que competente. Assim como os nossos ex-alunos que estão ocupando cargos de destaque, posições maravilhosas, eu quero dar continuidade. Só que agora com mais liberdade, que antes eu não tinha total, né, com as outras universidades. O que foi um período maravilhoso, é claro. Mas agora a nossa realidade exige muito estudo. A fisioterapia está desenvolvendo demais. Ela está conquistando liberações de recursos, e isso não pode ficar só em cursinho de fim de semana. E cada vez mais o fisioterapeuta ganha mais responsabilidade por seus atos. E nosso sonho é cada vez formar um profissional mais apto para esse mercado, mais apto para essa responsabilidade, sabe? No que toda a legislação nos apoia hoje, mas precisa ter muito conhecimento, embasamento, precisa ter isso. E é o que nós iremos dar. Esse curso de Lato Sensu em Fisiodermatofuncional, Takanes GV, ele não é um curso online, mas ele é um curso híbrido. Ele é 1/3 online. E o detalhe dessas aulas online não é o de disciplinas formativas. É de disciplinas informativas ou suplementos aos módulos ou introduções aos módulos. Então teremos aulas teóricas presenciais também. Isso é do tempo da pedra. Não é, porque muitas atividades práticas necessitam de uma abordagem no momento, que tem que ser teórico, né? E sem dizer os nossos professores. 95% dos nossos professores são especialistas titulados pela Abrafidef. 90% dos nossos professores são mestres ou doutores, ou pós-doutores.
Eu ficaria com você a noite inteira. Eu tenho uma lista de mais de 20 características diferenciais do nosso curso. Mas aí eu vou ficar sendo muito chato e não quero. O que eu quero exprimir é a minha alegria, o meu coração em estar lançando isso. Gente, esse é o bebê do professor Rogério Tacani. É o bebê. A gente tá vendo, olha, ele tá emocionado, tá até com lagriminha nos olhos, isso é bacana, né? Porque a educação, a Tacanis Cursos e a GV, Centro Educacional Latino-Americano, faz isso também com amor e carinho. Não é só dinheiro. É uma responsabilidade também social, de colocar profissionais competentes no mercado. É de nossa responsabilidade também. Então, isso é muito bonito ver. Né? Exato. E é aqui no Brasil, gente. É aqui no Brasil. Professor, para a gente encerrar essa conversa, né? Gente, quem quiser procurar os nossos cursos, verificar, é só entrar na nossa página, tá? Do nosso site, depois a gente vai deixar, e no Insta também, no Instagram, e a gente vai deixar lá as informações para que vocês possam buscar esse curso, buscar informações sobre isso. Eu queria finalizar com um bate-bola rápido. Eu vou falar uma palavra e o senhor vai dizer rapidamente o que passa pela cabeça. Sem chorar, né? Sem chorar. Eu não sou chorão, viu? Mas é que sem é um momento chorar, professor. muito especial pra não mim. dá para chorar. Vamos lá, Vamos professor. lá. Amor. A base da vida. Família. É a estrutura da vida. Educação. É a estrutura para você cuidar das outras pessoas. Brasil. É o nosso lar que temos que cuidar. E para fechar, fisioterapia dermatofuncional. É a melhor especialidade que possa surgir para um ser humano que dela necessite. Professor, eu não tenho nem como agradecer, eu tô assim lisonjeada, né, de poder trazer o senhor aqui no nosso GVcast, poder conversar, essa conversa gostosa, poder lançar esse curso. Eu tô assim maravilhada, né, no nosso GVcast, poder lançar o curso de dermatofuncional, né, uma pós-graduação que a gente vem aí trabalhando, o senhor já vem trabalhando aí há 3 anos, né, e ela nasceu agora. E eu só tenho a agradecer e espero que a gente possa se encontrar outras vezes em outros papos como esse, bacana. E eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o seu aluno, para o seu futuro aluno, para as pessoas que vão escutar o senhor falar, que vão procurar sobre o curso. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para essas pessoas? Perfeito. Eu quero te agradecer primeiro pela oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho que eu venho acompanhando há tanto tempo e participando já nos últimos anos, não é? Mas assim, eu me emocionei aqui, continuo emocionado, porque isso é um projeto que vem daqui de dentro, pensando não só no aluno, mas pensando nas pessoas que esse aluno ou profissional será beneficiado. Quem me conhece sabe o carinho e a preocupação com meus colegas que no momento passam como meus alunos. Pensar no futuro e dizer o seguinte, que conhecimento é poder, mas o poder sem amor não é um poder verdadeiro. E a ideia é oferecer poder e amor. Obrigado, professora. Honrado estar aqui. Gente, olha que maravilha. Foi tudo maravilhoso. Foi tudo maravilhoso. A gente conversou
com o professor Rogério Tacani, essa conversa livre, leve e solta, sobre um assunto extremamente importante, que é a dermatofuncional, a fisioterapia e o lipedema. Eu quero dizer uma coisa para você, mais um profissional que eu trago aqui, que fala da responsabilidade, que fala do amor, é as nossas bandeiras. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, visite o nosso canal no YouTube, tá certo? É GV, Centro Educacional Latino-Americano, que é a GVcast. Ou siga as nossas redes sociais no Insta. O professor Tacani também tem as redes sociais dele, que pode procurar como Rogério Tacani ou Tacanis_cursos. Tacanis_cursos. O meu recadinho, como eu sempre digo, eu gosto de gente que faz gente feliz o tempo inteiro. Beijo.